E agora sim, vamos ao vivo com a Mira Marques. A Mira já está ao lado do advogado, da doutora, da médica Daniele Barreto. Repito, médica que, de acordo com a polícia, é apontada como sendo a principal suspeita da orquestra, de ter orquestrado o homicídio do próprio marido, o advogado criminalista José Lael de Souza Rodrigues Júnior, este homem que aparece na tela para vocês. Não vamos perder tempo mais, Mira Marques já está comigo aqui, ela vai conversar conosco a partir de agora. Mira, muito boa noite, fique à vontade, nós queremos saber o que a Daniele Barreto disse ao seu advogado, ao doutor Cláudio Daledoni, que teve a oportunidade de conversar com ela hoje à tarde. Mais uma vez, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lucas, mais uma vez para você, para quem chega agora ao Cidade Alerta Sergipe. O advogado chegou hoje aqui em Aracaju, como você disse, eles conversaram cerca de 2 horas na delegacia e para responder essa e outras perguntas eu já estou aqui com ele. Primeiramente, boa noite para o senhor. Como foi essa conversa? O que vocês conversaram hoje e qual é a linha de defesa a ser adotada a partir de agora? Veja, boa noite a todos. Um momento bem significativo, né? Tanto para o advogado quanto para aquele que é suspeito. Ela não é uma acusada ainda, ela é uma suspeita dentro de uma interpretação que a polícia fez. Ela está presa temporariamente e a natureza jurídica da prisão temporária é a prisão para investigar. Pode ser que a própria delegada diga: eu não tenho mais interesse em que ela permaneça presa, eu já tenho o esclarecimento suficiente, e é bem por isso que nós nos deslocamos para estar com a doutora Daniele e principalmente levar ao conhecimento da autoridade policial todo o esclarecimento necessário para que essa suspeita vingue, ela prevaleça a quem tenha que efetivamente responder. A doutora Daniele não necessita ainda de uma linha de defesa, porque ela não é uma acusada, ela é uma suspeita e dentro dessa suspeita, como eu já disse, nós iremos esclarecer a autoridade policial. Por isso, a conversa hoje de 2 horas, amanhã agendei também um horário para estar com a doutora Daniele e ela falar das circunstâncias que dizem respeito a essa interpretação feita pela autoridade policial, para que ela venha esclarecer os pontos devidos. Tem uma informação que está circulando bastante sobre a Daniele estar vivendo um relacionamento abusivo com o ex-esposo dela. Então, essa versão procede? Ela estava realmente em sofrimento? Como era esse relacionamento com ela? São 30 anos de advocacia criminal. E hoje eu consegui entender que eu ainda consigo me indignar diante de tudo que eu assisti. Relação abusiva é muito pouco, perto do que veio sofrendo a doutora Daniele. A doutora Daniele foi tragada para um cenário de toda sorte de violência que uma mulher pode sofrer. A doutora Daniele sofreu as piores, as mais horrendas práticas criminosas que uma mulher pode sofrer. Eu tive contato com algum material que me veio às mãos e realmente é estarrecedor. Tem muito o que a delegada de polícia tomar conhecimento. Muito do que se tem ali. Eu costumo usar uma frase que mais do que olhar a chuva, o importante é explicar como a nuvem se formou. E a doutora delegada de homicídios realmente tem que tomar ciência do que essa mulher sofreu, ainda sofre, e quais os pontos em que arrastaram ela para essa desgraça. É uma mulher hoje que está passando um momento muito complicado, né? Refletindo aquilo que veio sofrendo. Uma trama ainda que merece toda a investigação, que existem mais suspeitos, que existe muita coisa para ser desvelada e que está muito longe de começar a se entender o que aconteceu. Mas de uma coisa eu posso assegurar e deixar muito claro. A doutora Daniele, ela é inocente
e é uma mulher que sequer merecia ter sido trazida para o rol de suspeitos. Eu tenho certeza que com as elucidações que a defesa técnica trará, baseado naquilo que a autodefesa dela está nos fornecendo, o delegado de polícia vai se conscientizar e vai tomar o verdadeiro, único, certo e justo caminho, que é excluir a doutora Daniele dessa suspeita. Ela é uma vítima. Lucas está querendo interagir com a gente no estúdio. Lucas, pode ficar à vontade. Mira, primeiro agradecer ao doutor Daledoni por estar conversando com a gente nesse momento, né, trazendo a linha de defesa e dentro dessa perspectiva do que eles conversaram, inclusive dizendo, né, e trazendo a informação para todos que estão nos acompanhando que, por enquanto, ele não fala nem em linha de defesa, afinal de contas, nós sabemos, não existe um processo, é uma investigação ainda, ela é suspeita em investigação da polícia. Muito bem, mas eu queria saber dentro do contexto do seguinte: nós temos as informações que estão sendo divulgadas desde que esse caso se tornou público. A própria polícia, por exemplo, trouxe a informação de que a doutora Daniele e a Alvaci tinham um relacionamento muito íntimo e que esse relacionamento, inclusive, causava ciúmes ao advogado criminalista, vítima de todo esse caso, o Lael. A pergunta que eu tenho para fazer ela é muito simples, até para que a gente possa superar essas questões e entender. Existia, de fato, um relacionamento íntimo e amoroso entre Alvaci e a doutora Daniele? Ou existe? Essa é a pergunta. Doutor, Lucas está perguntando se existia, de fato, essa relação amorosa, esse relacionamento extraconjugal da Daniele com a Alvaci. Isso nunca existiu. Isso não tem nada, absolutamente nada, além de uma interpretação, ou melhor, de uma dedução que chegou ao conhecimento da delegada de polícia. Não existe um áudio, não existe uma imagem, não existe uma mensagem, não existe absolutamente nada que possa fazer suspeitar que existia um caso extraconjugal. A motivação é outra. Não tem 10 milhões, o advogado Lael, um advogado de pouca projeção na advocacia criminal, um advogado que tinha ali muita dificuldade, inclusive, para manter até o próprio, fazer frente às despesas do próprio dia a dia. Parece que não tinha escritório, que não tinha carro, que não tinha... Então, não era um advogado com grande projeção. Falo-se em 10 milhões, isso também é outra dedução, sabe? O que a gente chama de aleivosia, né? E ainda essa questão de um relacionamento entre a Alvaci e a doutora Daniele. Isso não é verdade, isso não aconteceu. E se por aí está se farejando a motivação do crime, está se farejando numa trilha muito equivocada. A verdadeira motivação, ela existe e ela tem que ser revelada e ela vai ser revelada, mas está muito longe disso. O que nós temos é uma interpretação de imagens e cabe, nesse campo das suspeitas, se levantar. Mas isso é um material que não vai vingar, é uma dedução que não vai encontrar amparo em local nenhum. Nós temos celulares apreendidos, nós não temos nenhuma pessoa dizendo isso, nenhuma pessoa falando isso. A verdadeira motivação, ela vai surgir e ela vai ser revelada. E doutora Daniele sequer pode ser tragada para o rol de suspeitos, menos ainda se falar em qualquer questão de culpa. Então, aproveitando o gancho, você tem alguma ideia de qual seria essa real motivação do crime? Já existe alguma ideia sobre isso? Sim, nós estamos aqui também investigando, porque os advogados também investigam. Nós fazemos investigações defensivas e nós estamos também investigando e já estamos num caminho muito palpável, um caminho de muita plausibilidade fática e jurídica e que nós vamos revelar. A doutora Daniele não merece estar presa. A doutora Daniele tem que cuidar do filho, porque tem um filho de 10 anos que depende dela. A doutora Daniele é uma médica que só fez amigos por onde passou, estabelecida, uma mulher que só fez o bem e uma mulher de bem, e que ela merece ter uma suspeita contra ela, mas ela respondendo essa suspeita em liberdade. É necessário que se diga isso, e a motivação real está muito longe dessas aventadas pela delegada de polícia, que está fazendo o trabalho dela, sempre com todo respeito à autoridade policial. Ela está investigando e levanta algumas suspeitas que não encontram amparo, não encontram arrimo em local nenhum. Não tem um termo de declaração, não tem uma interceptação telefônica, não tem uma extração de dados telefônicos que possa minimamente fazer com que essa suspeita vingue. Isso não existe.
Obrigada pela sua participação e pela disponibilidade. Eu volto com você no estúdio, Lucas. Mira, por favor, vou te pedir aqui, pedir a sua compreensão, a compreensão também do Dr. Daledoni. Eu quero já voltar com vocês, porque tem uma pergunta que precisa ser respondida. O Dr. Daledoni está trazendo aqui as informações e ele diz, inclusive, disse nessa última resposta, que acredita que a sua cliente deve responder a todas as questões da polícia em liberdade. Nós queremos saber se eles já fizeram algum tipo de solicitação, se já entraram com algum pedido de liberdade da cliente e se ele acredita que vai lograr êxito nisso, mas eu quero saber já, dá uma seguradinha aí que já a gente traz essa informação. Vamos voltar agora com a repórter Mira Marques. A Mira já está aqui, ao meu lado, ao lado dela, Dr. Cláudio Daledoni. Mira, você lembra qual foi a pergunta que nós fizemos quando você estava conversando com o Dr. Cláudio Daledoni? Ele disse que a sua cliente deve responder as perguntas da polícia em liberdade. É isso que ele acredita que deve acontecer. Já houve a solicitação da soltura dela? De que forma isso será feito? Se será feito quando? Fique à vontade, Mira. Oi, Lucas. Agora sim, estamos de volta aqui com o advogado Daledoni. Daledoni, vocês já solicitaram o habeas corpus? Vai ter sim a prisão domiciliar? Ela vai responder liberdade? Veja, o que nós vamos manejar é um pedido de revogação da prisão temporária, ou ainda amadurecendo, um pedido que ela possa também estar ali, né, enquanto suspeita, é bom que se crave isso, domiciliarmente recolhida. É até um resguardo para ela, né, o que seria adequado e conveniente. Também vi agora que a família busca a contratação de um profissional do direito, um advogado, para que efetivamente acompanhe as investigações. Eu acho isso absolutamente razoável, plausível, porque o momento é de esclarecimento e de se tentar entender o que aconteceu. A doutora Daniela é suspeita, ela vai ter o pedido dela, sim, ou de revogação da prisão temporária ou de prisão domiciliar ainda essa semana, colocado para que a juíza de direito analise, mas antes disso, para que a juíza fique muito tranquila no momento de decidir, nós vamos procurar a delegada de polícia para que a doutora Daniela seja novamente ouvida e para que essa suspeita ela não paire mais partindo de premissas equivocadas. Então, o intuito da defesa nesse momento de suspeita que paira sobre a doutora Daniela e de esclarecimento. E a vinda de um advogado, de um profissional do direito, de um colega, auxiliando nas investigações, é muito razoável, plausível e muito bem-vinda. Então, hoje, depois desse primeiro contato com a Daniela, o senhor sai daqui esperançoso, né? Existe todo um trabalho ainda a ser feito, mas o senhor sai com a melhor expectativa possível, né? Não dá para falar em esperança, não dá para falar em expectativa. A desgraça aconteceu, nós temos uma família enlutada, nós temos uma pessoa que foi assassinada e nós temos uma pessoa que está tendo a sua reputação também assassinada. Então, nós saímos, sim, convictos da inocência dela. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu volto com você, Lucas. Obrigado, Mira. Obrigado também ao doutor Daledoni. Fechando aqui rapidamente, informações novas que nós temos. Doutor Daledoni disse, vai pedir para que a cliente dele, a doutora Daniela, seja ouvida novamente. E depois disso, deve pedir a revogação da prisão preventiva ou até que ela cumpra uma prisão domiciliar.